Agora, gente, a gente vai sair do loja Shared e vai para o loja console. Percebe quando mudo para o console ele fica branquinho. Quer dizer que se eu mandar executar, ele vai executar o console. Se eu clicar no web e ele ficar branquinho, se eu mandar executar, ele vai mandar executar o web. Então, sempre que você for executar um projeto, verifique se está com esse aqui em evidência, está branquinho, dizendo, olha, é esse aqui que eu vou executar. Eu não gosto de ter muitas abas abertas, então eu vou fechar tudo aqui e vou criar aqui o nosso shared, né? O nosso programa. Então, o nosso programa principal, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um produto. Olha que como ele fala o produto. Eu tenho um produto, só que ele está no loja Shared Models. Então, se eu dar um Enter, ele já dá using loja Shared Model. Por quê? Porque quando eu fiz a dependência, eu disse, ó, ele precisa do loja Shared. Como o loja console, ele precisa do loja Shared. Então, ele consegue enxergar o loja Shared Models. Produto P, recebe new produto. Aí eu coloquei o nome, valor, quantidade, pronto. Acabei de criar um produto e eu vou criar aqui no meu contexto, né? Só que o contexto, gente, eu não inicializei ainda o contexto. Então lá vai novamente eu criar loja contexto, recebe minha loja contexto. Então ele criou os produtos. Após fazer isso, então eu tenho o meu contexto, já criei meu contexto naquele momento. Então ao fazer isso, eu vou pegar o meu contexto e no meu contexto não tenho minha lista de produtos, eu vou adicionar aquele produto que eu acabei de mostrar. E se der um for, em cada produto, agora vou visualizar, ver se realmente ele cadastrou, né, produto na minha lista de produtos. Opa, contexto, ponto, produtos. Para cada item meu, né, ele deu erro porque já tem uma variável chamada produto. Então vou ter que renomear essa variável para item. Para cada item dentro da minha lista de produtos, eu vou dar um console ponto writeLine e eu vou poder apenas escrever produto, tá? Por quê? Porque eu, quando fui fazer o shared, eu declarei o produto, o toString eu coloquei, vai mostrar o código, o nome, a quantidade, vai mostrar tudo isso. Não preciso ficar fazendo aquela formatação que quando mandar eu escrever o objeto produto, ele vai escrever aquele texto. Vou executar agora. Olha o que aconteceu aqui. P001 vai mostrar o produto P com 3 dígitos, produto exemplo, 0 unidades a 19,99, foi exatamente isso que eu coloquei. Tá? Só que na hora que eu fechar essa janela, o produto vai embora. Mais outro detalhezinho. Perceba que eu fui obrigado a instanciar uma loja contest. Então, eu instancio e esse contest vai ter que viajar para tudo que é canto. A maneira correta de fazer isso é criar um serviço, né, onde eu retorno o contexto atual do sistema. Só que criar um serviço não é uma tarefa, vamos dizer, trivial. Vamos simular isso. Qual a melhor maneira de simular isso aqui? Então nós vamos, em vez de criar, né, vamos fazer o seguinte: loja contest passa a ser um static e todos os objetos dele também. Uma classe estática tem todas as características estáticas. E por que isso? Para não precisar, tá, gente, ficar instanciando. Então basta colocar loja contest.produtos.add, ele já vai funcionar, né? É como se fosse um serviço. Então eu modifiquei agora o loja contest, né? E se eu
criei um novo produto, vou adicionar esse produto, então criei o produto aqui, vou adicionar no meu contest, tá? E eu vou mostrar todos os produtos que existem no meu cadastrado. Só a priori deveria ter dois, porque eu cadastrei um ainda pouquinho, né, na última execução, e agora é segundo, e pelo jeito ele não vai salvar. Ele vai continuar mostrando apenas um. Por mais que eu execute, ele não vai salvar. Tá? Ele finalizou o código, tudo que estava na memória vai embora. E qual é a melhor maneira de resolver isso? Bem, gente, a melhor maneira é salvando, né? Então, toda vez que você precisar salvar, você tem que mandar um assim, ó, eu quero isso e salvo. Então, vamos fazer isso aí? A gente vai fazer isso lá no Loja Contest, tá? E, novamente, lá no Loja Contest, vamos criar um método static void na área de reset, né? Salvar. Só que aí, esse salvar, eu vou pedir, poxa, eu vou salvar, mas o que significa salvar? Eu primeiro tenho que definir aonde salvar, né? Depois, o nome do arquivo, que pode ser, por exemplo, loja.json, ou caso, como é apenas um, vai ser produtos.json, né? E como salvar. Gente, como salvar os dados, a melhor maneira realmente é salvar em bancos de dados. Mas eu teria que ter toda a teoria de bancos de dados aqui, o mapeamento, o anti-framework, que seria uma coisa mais complicada, poderia ser feito numa fase 2 do projeto. Então vamos salvar em arquivo texto. E qual a melhor maneira de salvar? Você tem duas opções, CSV, só que CSV você tem que fazer todo um trabalho, porque não tem nada pronto. Pode salvar em JSON também, XML ou binário. No nosso caso, gente, vamos escolher JSON, porque além de ser visível, ele é bem fácil de ler e já tem muita coisa pronta aqui. Então vamos salvar em JSON, tá? Então vamos lá fazer o salvar. Então vamos lá por partes. Aonde salvar? Um lugar onde todo mundo tem acesso é a sua pasta documentos, né? Que geralmente no computador você, onde é que eu vou colocar? Vou deixar armazenar em qualquer lugar do computador. Então todo computador no Windows, no caso. Então a parte de documentos é a melhor maneira. E como é que eu sei como buscar essa parte de documentos? Vou criar uma variável chamada pasta. Aí existe uma variável chamada environment, tá? E já olha como é que ele dentro do environment tem um método chamado get folder path environment special folder.mydocuments. Então ele sabe aonde é o endereço do MyDocuments. Agora eu quero salvar o arquivo. Bem, eu quero definir então o arquivo, var arquivo. E uma maneira de definir o arquivo é justamente, eu quero juntar dois nomes. Eu quero juntar um path.com.pin, a pasta, tá? E um arquivo chamado, dentro da pasta loja, dentro da pasta produtos.json. Legal. Só que, por enquanto, eu estou salvando aqui. Então, onde é que seria aqui? Seria mais ou menos esse diretório aqui. Documentos, barra loja, barra produtos.json. Seria mais ou menos isso, o arquivo, né? Esse seria o caminho completo do arquivo. Perfeito. Aí quando vou salvar, né? Já defini aqui o nome do arquivo, perfeito. Nome e o local do arquivo, né? Agora, gente, eu preciso salvar isso em um arquivo texto, em um JSON. Eu preciso transformar esse meu projeto produtos, essa minha lista produtos, desculpa,
em um arquivo JSON. Eu falei que já tem muita coisa pronta. Então posso fazer o seguinte, var JSON, criar um variável JSON, e olha como é que ele já faz aqui. JSON, serialize, mas eu não quero botar esse campo completo, eu vou dar um using. Eu vou tirar esse carinha aqui, vou dar um using lá em cima para ficar mais bonito, né? Agora sim. Using system.json, então já existe um cara chamado JSON Serializer, onde eu dou um objeto chamado produtos, que nada mais é do que uma lista de produtos, e ele vai armazenar isso no arquivo, e vai criar tudo isso em um arquivo, um documento texto chamado JSON. Só que do jeito que está aqui, ele não vai deixar bonitinho de uma maneira que a gente vai conseguir ler. Então, para ficar legal, gente, eu vou criar um outro objeto chamado opções, onde eu falo, ó, quando você for salvar, fala para você, ó, salva em, deixa aqui, só deixar isso aqui mesmo, pra ficar, salva bonitinho. É basicamente isso que eu estou querendo falar. Escreva indentado. Não falo para vocês sempre escreverem o código indentado? Então escreva desindentado. Então quando eles forem salvar o produtos, eu vou pedir para escrever indentado. Então no arquivo o texto vai ficar tudo bonitinho. Aí lógico que eu já escrevi em JSON aqui, no caso eu escolhi JSON, né? E agora eu vou fazer o seguinte, vou salvar no arquivo. Então existe um carinha chamado file. Ele já falou, olha, write all text. O que é o write file write all text? Quer dizer, vou pegar o arquivo, escrever como texto, o que? Escrever dentro desse arquivo que eu coloquei aqui. Arquivo vai ser meus documentos, /log, /produtos.json e meu texto JSON. Então ele vai pegar esse texto e salvar. E por fim eu vou fazer uma mensagem, né? Dado salvo em arquivo, né? Só para dizer salvo em arquivo. Bem, só que do jeito que eu fiz, eu vou ter que criar um salvar para o produto, porque só estou criando produto. Um salvar para o cliente, vou fazer um salvo. Se eu tiver 10 objetos aqui, vou criar um salvar para cada um deles. E é aí que entra a orientação objeto. Mais um motivo, eu quero criar um salvar genérico. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar um arquivo, um tipo genérico T. E toda vez que eu vou salvar um tipo genérico T, eu vou passar como padrão uma lista desse T chamado lista. Caramba, legal. E para não ficar fazendo loja context ponto salvar, por que não ir utilizar o próprio objeto, né, para fazer para usar esse método? Então o próprio objeto vai poder usar esse método. O próprio produto, a própria lista de produtos vai poder usar o salvar. Nossa, agora sim. Só que nós temos um detalhezinho. Perceba que o produtos, né, o nome é baseado na lista de produtos. Então vamos pegar o nome. Então vamos fazer o seguinte, var tipo. Então agora, em vez de salvar produtos.json, de acordo com o tipo da lista, né, eu vou salvar aqui tipo. Só que eu tenho que colocar um dólarzinho na frente, que eu vou fazer. Então, dentro da pasta loja, ele vai salvar um arquivo chamado o tipo, se aqui é produto, produto.json, se for cliente, cliente.json. Cada um essas classes vai criar acho que eu posso fazer de uma maneira diferente. Então vamos deixar tudo assim, vamos deixar produto mesmo. Eu pensei que é melhor, vou deixar do jeito que está. Então tá, eu acabei de colocar aqui o nome do arquivo vai ser padrão, né? Só que agora, em vez de serializar um produto que é específico, eu vou serializar a minha lista. Então, opa,
Então, seja qual for a lista que eu passar como parâmetro, ele vai serializar. E eu já tenho o nome do arquivo. Agora eu vou fazer o seguinte: dado o salvo com sucesso, vou fazer o seguinte: tipo salvo com sucesso em a posição do arquivo lá onde ele colocou. Pronto, agora já tem um salvar. Poxa, sensacional. Vamos fazer a mesma coisa para recuperar agora? E agora falta o recuperar, né? Vamos lá tentar. O famoso Ctrl C. Vou só dar um comentário aqui. Retorna o nome do tipo genérico T. Também que ele me ajuda aqui, né? Então aqui, local, pasta, diretório, né? Onde os arquivos serão salvos, nome do arquivo, nome e caminho do arquivo que será salvo, né? Salvar os dados em JSON, no arquivo, só para vocês verem isso, e mensagem, né? Exibir mensagem de sucesso. Legal aqui o salvar. Agora vamos fazer o recuperar aqui, né, gente? Recuperar. Recuperar vai ser a mesma coisa, né? Nome, o arquivo, o tipo, legal. Agora eu vou fazer o seguinte, não vou mais salvar, né? Então não vou mais salvar. Eu vou recuperar. Para recuperar eu tenho que verificar, né? Se o arquivo existe, eu vou precisar do else. Perceba que minha IA está. Então faço lá o JSON, ele lê o arquivo, então isso aqui vou usar aqui. Gente, eu estou usando a IA, né? Mas como falei, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí, né? Então JSON, eu leio o arquivo texto, aí depois eu pego minha lista recuperada, né? Eu nem preciso de, como não tem mais opções, não preciso nem de criar opções aqui, só quando ler mesmo. Lista add range, a lista recuperada, aí em vez de ser salvo com sucesso, vai ser recuperada sucesso. Em vez de ser D. Tipo, né? Lista de tipo, salvo com sucesso. Então tá aí agora, gente. Ficou bem legal. Então eu fiz um salvar e o se recuperar genérico, onde fica bem legalzinho aqui o coisa. Então como é que a gente vai fazer agora no nosso programa? Perceba que o programa, eu sempre tinha, sempre inicializava, né? Então o que eu vou fazer agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou recuperar os arquivos. Então vamos fazer o seguinte: eu vou criar agora um método chamado public static void inicializar, tá? Onde esse inicializar, por enquanto eu vou recuperar os produtos e
eu também posso recuperar os clientes, tá? E eu finalizar, quando eu finalizar meu sistema, eu vou tanto salvar produtos.salvar, clientes.salvar. E eu não preciso, gente, a priori eu precisaria como é genérico, mas como o produto já tem um tipo, eu não preciso colocar dizendo que eu vou salvar um cliente ou recuperar um cliente. Isso é uma coisa bem, bem legal, tá? Vamos ver se vai funcionar. Tudo isso eu estou simulando o banco de dados, tá, gente? Então, no inicializar, finalizar. Então, quando eu botar aqui, a primeira coisa que eu vou botar é loja contest, ponto inicializar. E antes de finalizar, gente, lá na última linha, loja contest, ponto finalizar. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando a primeira coisa que eu vou fazer quando iniciar meu programa é iniciar meu banco de dados, loja conta ponto inicializar, onde ele vai carregar todos os meus produtos, todos os meus clientes, todos os meus vendedores, todos os meus minhas vendas, tudo que for de banco de dados vai buscar. E antes de finalizar o coisa, ele vai pegar tudo que está pendente na memória e salvar. Vamos ver se vai funcionar agora. Executou. Ah, ele não deu, ele não existe o diretório chamado loja, eu teria que criar. Vamos fazer o seguinte, para não ficar. Eu poderia criar o diretório, né? Loja. Aí o que que eu fiz aqui agora, tá, gente? Eu não, a IA, né? Eu vou criar o diretório loja dentro da pasta de documentos do usuário, caso ela não exista. Então vai verificar, existe esse diretório loja dentro da minha pasta? Não, não tem. Então ele cria o diretório baseado naquela pasta, tá? Então é o que a gente fez aqui. Vamos ver agora rodar a aplicação. Se eu mandar executar do jeito que está aqui, gente, ele vai executar o shared. Aí que ele vai dar erro. Não vai dar para executar o shared. Não existe. Eu posso executar apenas o console, porque o shared não tem, não é um programa, é apenas onde está armazenado meus objetos. Aí, então vou executar agora. Aí o que aconteceu? Recuperou documentos loja produto.json, recuperou o cliente.json. Aí, olha aqui, ele achou o carinha, aquilo que eu falei, produto exemplo, produto.json, cliente.json. Vamos ver se ele realmente criou. Vou abrir o meu explorador de arquivos, olha aqui meu diretor de arquivos, em documentos, vamos ver, olha, ele criou um loja e criou dois carinhas aqui, o loja JSON e o arquivo JSON. Então ele já criou os arquivos. Vamos ver se tem alguma coisa. Então vamos ver o que, que tem dentro de. Como eu criei um produto, eu acho que o produto tem que estar com alguma informação, né? E está aqui o produto com informação, né? Vamos ver se o cliente está com alguma coisa. O cliente está vazio. Então o produto tá com gente e o cliente está vazio. Agora o que, que eu vou fazer, gente? Vou executar novamente o programa, só que agora com outro código. 2, produto, novo produto. E o valor de 44,99. Quantidade 1. Então ele vai buscar a loja o do produto que já tinha, vou criar um novo produto, adicionar ele, mostrar os produtos e depois finalizar, ver se ele vai atualizar, ver se realmente está funcionando. Então ele recuperou o produto, recuperou o cliente. Olha, ele criou o produto.
Não sei, vamos ver o que aconteceu aqui. Pareceu estranho. Vamos ver aqui no nosso explorador de arquivos, documentos, loja. Ah, tá, agora sim. Produto 1, produto 2, agora está funcionando certinho. Ele salvou os dois arquivos, tudo bonitinho. Então tá salvando, salvou tanto produto 1 quanto produto 2. Tá tudo bonitinho aí, tá, gente? Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Então, gente, agora finalmente nós criamos uma maneira onde a gente salva os dados mesmo antes. Então vamos lá. Eu posso até não salvar mais, né? Ah, faltou o item. Tem que mandar escrever o item. Por isso estava escrevendo duas vezes o coisa. E vamos ver como é que está se ele vai executar. Perceba que vamos ver se ele está salvo mesmo. Então vamos executar o meu código. Ele mostrou o produto 001 e o produto 002. Tá aí. Gente, o que a gente vai fazer agora na próxima aula é criar uma interfacezinha bem legalzinha para fazer esse nosso modelo aí de console aí para a gente ficar podendo inserir e de excluir produtos aí no modo console, tá? Até a próxima.